Muito boa tarde, tudo bem? Hoje são 20 de setembro de 2020. Eu não sei quanto a vocês, mas tem semana que parece passar num estalar de dedos. Para mim, foi a última. Quase não tive tempo nem de pensar um pouco nas coisas que aconteceram a nível do Brasil e no mundo. Mas algumas coisas ficaram marcadas, como por exemplo, a Petrobras e a sinalização da revisão e do que esperar para o plano de desenvolvimento para os próximos 4 anos. Esse é o nosso foco da edição do Insights da semana desse domingo. Então não perde teu tempo não, vem comigo, assina o canal, toca o sininho, seja muito bem-vindo. Você está no Portal Insights, meu nome é Pablo Costa e estes são os Insights da semana. Olha, nas minhas aventuras por conhecimento, eu tenho passado os últimos anos muito dedicado à leitura. E uma vez ou outra você faz alguma conexão com alguma coisa que você lê, com alguma coisa que você vive. Eu lembro de uma frase que me falaram que um mar calmo não torna nenhum marinheiro experiente, algo assim. E eu acho que essa analogia não poderia ser melhor agora, nesse momento. A gente tem relatado aqui no portal toda uma movimentação em torno daquilo que se espera para o mercado de energia no mundo, em especial a transição entre uma era focada nos combustíveis fósseis e seu consumo, sua demanda e seus, vamos dizer assim, suas influências geopolíticas no mundo, mas também a transição energética, seja para uma força motriz guiada pelas novas gerações ou pela simples necessidade de a gente olhar as coisas de outra maneira e pensar no verdadeiro significado do que a gente chama de sustentabilidade. Não é uma equação fácil, afinal, no mundo real, as coisas precisam ser pagas, elas precisam se vamos dizer assim, financiar, num bom sentido da palavra. E me perdoem aqui se eu estou usando algumas expressões de uma análise fria e calculista, mas eu aprendi muito cedo que às vezes não tem como separar o mundo do qual eu desejo do mundo de fato como ele é. Muito bem. Essa semana foi uma semana complicada. Para mim, pessoalmente, porque meus afazeres profissionais me impediram de poder publicar normalmente. Mas não foi também tão depreciativo assim. Afinal, eu tive uma oportunidade muito grande de olhar um dos aspectos que mais me interessa. Uma das coisas que eu faço no meu trabalho é acompanhar algumas contas. Uma conta especial para mim é exatamente a conta da Petrobras. Ainda que eu, no meu ofício atual, tenha que cuidar da conta da Petrobras, eu não tenho uma relação direta com a Petrobras. Então eu tenho que ficar atento aos movimentos. Em especial, uma matéria me chamou a atenção no Valor Econômico, acho que foi na terça-feira, onde ela falava claramente que a Petrobras caminhava para focar no pré-sal como um norteio dos investimentos. A gente já havia falado isso aqui algumas vezes, mas ficou evidente de que as coisas caminhariam para um caminho onde a revisão do plano de negócios, que é publicado todo final de ano, especificamente em novembro, ele ia trazer uma diretriz bastante focada em alguns pontos que eu queria aqui comentar com vocês. Naturalmente, a gente esperava que a Petrobras investisse menos. E, na verdade, as ações que foram tomadas nos últimos 6 meses foram norteadas em algumas diretrizes, como uma proteção de caixa, um foco naquilo que a Petrobras acredita que ser mais importante, que é um foco nas áreas de pré-sal e desenvolvimento. E principalmente voltando na questão da defesa de caixa, para evitar que o nível de endividamento subisse muito. Acho que a meta ainda é terminar o ano com 60 bilhões de dólares de endividamento nas contas da Petrobras. Então, algumas ações foram tomadas. Quais foram os sinais que a gente recebeu olhando as informações de mercado essa semana? Bom, primeiro, claro, um foco nos investimentos na área de pré-sal. Segundo o que se espera, que vai ser divulgado em novembro, a Petrobras deve destinar quase 70% de seus investimentos, algo em torno de 40 a 50 bilhões de dólares, nos próximos 5 anos na área de exploração e desenvolvimento da parte de pré-sal. Obviamente, se você olhar para aquilo que a gente está desenhando, boa parte desse desenvolvimento acaba caindo para o campo de Búzios,
tão promissor, que tem mudado tanto a cara do pré-sal brasileiro, seguido por outros campos importantes também, como o desenvolvimento do campo piloto de Libra, hoje o campo de Mero, e de outros campos que ainda, no seu conjunto, trazem toda a produção da Petrobras hoje. Então, mais uma vez, Búzios com uma joia da coroa puxando a rédea, seguido por outros campos que vão dedicar ou que vão receber uma atenção especial da Petrobras. No entanto, vale ressaltar que o nível de investimento que agora está sendo revisado, ele é significantemente menor do que foi previsto no final de 2019. Mas até aí, gente, acho que é razoável a gente compreender que a Petrobras caminhe, ou pelo menos passe a optar por um caminho mais cauteloso, direcionando os recursos onde ela acha que ela tem um retorno mais rápido, tá certo? E entendendo onde ela quer ser mais forte. Aqui, críticas à parte, porque para chegar nesse ponto, outras coisas também continuaram sendo vinculadas a essa estratégia de desenvolvimento da Petrobras. Uma delas a gente já tocou aqui algumas vezes, que é a questão do plano de desinvestimentos. Então, a Petrobras está vendendo refinarias, a gente já sabe, são quase mais de 100 ativos em venda. Ela está vendendo os campos em terra, basicamente ela decidiu que nos próximos 6 meses, ou menos do que isso, ela deve estar fora do mercado onshore, que geram algumas críticas, mas obviamente, como tudo no mercado de óleo e gás, sempre que você cria um vácuo, ele é preenchido rapidamente por outros desenvolvimentos. A gente precisa ter um olhar crítico, claro, se essa troca vai fazer bem a nós ou não. Uma outra coisa importante é os investimentos relacionados às águas rasas, ou pós-sal. Também a gente deve perceber daqui a algum tempo novos entrantes, e se a coisa for feita de maneira inteligente, é bem possível que a gente aproveite essa nova entrada, desvinculando a centralização que durante anos ficou em torno da Petrobras, para outros players que possam fazer diferença. Mas é sempre bom lembrar que aí eu vou repetir uma coisa do último Insights: a gente precisa de um plano de Estado para isso. Tem que haver um plano de Estado para definir qual é o trade-off que vai ser benéfico para o país, não somente para o setor e não somente para a iniciativa privada. É preciso pensar em como desenvolver empregos, é preciso pensar como capacitar os funcionários e como prepará-los para as coisas que estão por vir. A gente já vai chegar lá nesse ponto. Uma das coisas que eu queria ressaltar nesse mundaréu de coisas que aconteceu essa semana, especificamente nesse patamar de Petrobras, é com relação aos desinvestimentos, tá certo? É importante ter isso em mente, porque os desinvestimentos, eles vão nortear claramente como que a produção vai ser afetada e como que isso vai acabar sendo digerido. A gente sabe que há uma resistência, e eu vou aqui ser muito, muito prático com vocês. A resistência é natural porque hoje alguns partidos estão reivindicando o direito deles decidirem quais são as subsidiárias que a Petrobras deve poder vender sem necessariamente consenso do Congresso. Foi uma deliberação feita pelo ministro Fachin. Eu acho que até o dia 25 de setembro agora deve ter uma votação pelo Pleno. Mas é bom lembrar que em julho do ano passado, o mesmo Pleno, por 9-2, decidiu que a Petrobras sim poderia vender as subsidiárias sem necessariamente anuência do Congresso. Aqui vale uma pitadinha para a gente pensar. Quem concorda com a parte de desinvestimento da Petrobras quer que as coisas aconteçam rapidamente, ok? Se você pensa por um ângulo de concordar que a visão da empresa é manter a forte naquilo que ela já conhece, obviamente você vai tender a falar, fine, vamos desinvestir, isso é menos importante para a gente agora. Mas sabe qual é o problema, gente? A gente não pode ter olhar turvo. Já comentei aqui algumas vezes de informações de que a Petrobras tem se desvinculado, ou seja, transformado em empresas que são de fato dela como subsidiárias, exatamente para enquadrá-las nesse direito concebido pelo Supremo ano passado para que se pudesse vender sem anuência do Congresso. Eu já vou repetir a palavra que eu usei na ocasião, isso é uma gambiarra, e a Petrobras ela precisa ser encarada como ele é um portfólio do país. A gente não pode ter o descuidado, mesmo que a gente queira que a empresa esteja melhorando, por tudo aquilo que ela passou da parte de corrupção, da parte de desvio e de tantas outras coisas tão evidentes no mercado de energia.
Como profissional do mercado de energia, eu sempre faço essa autocrítica, porque além de achar que a gente tem um papel fundamental no desenvolvimento das sociedades, eu não posso negar que o nosso mercado é altamente corrompível e que a gente precisa ter sempre esse olhar complacente, de novo, separando o mundo como a gente gostaria que fosse e o mundo como de fato ele é, tá certo? Gente, mas, poxa, Pablo, a gente já sabe, a Petrobras vai emitir, os prospectos ainda são extremamente importantes, extremamente visíveis, as expectativas são altas, com Búzios, com Mero, muita coisa boa para o país. Duas coisas eu queria comentar com vocês. Os cenários que estão sendo construídos para a Petrobras, eles não estão passíveis de mudança. É muito natural a gente acompanhar esse caos que está para a gente entender como vai ficar a demanda e a negociação do preço do barril para os próximos anos. Há consultorias que dizem que o preço deve ficar até 50 para menor em 2021. Há consultorias que dizem que o preço deve dobrar até o final do ano que vem. Gente, let me just be very clear. Ninguém sabe nada. As expectativas são meramente chutes, como eu poderia fazer um chute com vocês agora. Qual é o recado aqui? Cautela. Algo que a gente falou lá no início do portal. Uma cautela resiliente, tá certo? A Petrobras vai se adequar com o tamanho, assim como estão fazendo todas as outras operadoras a nível mundial. E o Ludmar foi muito feliz quando comentou que, olha, não há descartado que nenhum projeto se postergue. É natural que a Petrobras avalie aquilo que vai dar retorno a curto prazo. Se bem que na situação atual, fica claro também que mesmo os acionistas não devem passar ilesos, tá certo? Gente, tá hora de acertar as contas, é natural. O objetivo do Castelo Branco tem sido, uma coisa que eu defendo, porque eu acho que ele está fazendo corretamente, ajustando o poder e o balanço de caixa da empresa para que ela continue de maneira contínua a desenvolver as coisas. Muito se espera da Petrobras. Não é porque agora ela está sendo responsável que a gente não vai ter a paciência devida, tá certo? É muito importante também deixar claro a necessidade de valorização dos funcionários que tanto construíram essa empresa e tanto merecem cuidado. Então, a luta dos funcionários para si e o direito que eles têm de fazer as críticas aos programas de desinvestimento e aos seus empregos é justa e ponderável. Isso faz parte de qualquer processo democrático que a gente deve apoiar sempre que possível. Para terminar, eu queria só fazer uma menção a um outro aspecto. Uma pergunta que me fez, inclusive, no artigo que escrevi ontem, exatamente sobre os cenários. Como que a Petrobras está olhando o que está por vir? Como é que ela... E por vir me refiro à velocidade que a transição está acontecendo, ao Acordo de Paris e as metas de descarbonização. Como é que ela está se enxergando, já que pouco se fala. Bom, existe um documento muito interessante que foi emitido, chamado Cenários Petrobras 2040. Estou colocando aqui na tela agora, dá uma olhada. Neste cenário, gente, nesse estudo de cenários, a Petrobras faz menção a 3 cenários interessantes que são muito visíveis de maneira a gente entender como é que as coisas têm que caminhar, tá certo? Vou mostrar aqui na tela os cenários, que são 3 cenários bastante interessantes. O cenário Correnteza, o cenário Cardume e o cenário Coral. A Petrobras, de maneira assertiva, tentou colocar esses cenários com base em algumas coisas fundamentais. O cenário Correnteza, por exemplo, é onde se imagina um mundo de grande crescimento, apresenta distintas trajetórias das matrizes energéticas, tanto em transição como a gente imagina, tá certo? Já o cenário Cardume predomina as agendas públicas e por isso um planejamento de Estado é tão importante. Ou seja, massas de valores da sociedade tentando mobilizar mudanças com respeito aos hábitos de consumo, entendeu? E como descarbonizar e mudar a matriz energética. Muito importante, a gente não pode esquecer que o nosso país lidera em diversidade de bioenergia. E o cenário Coral, que é uma transição energética mais à frente, que inclui investimento em energia renovável, energia limpa e basicamente também profissionais que entendam dessa gestão, tá certo? Voltando aqui para mim agora. Gente,
Pensar nesses cenários, eu vou deixar o link desse documento de quase 30 páginas para vocês darem uma olhada, me remete a uma coisa, uma preocupação clara. A Petrobras também está olhando a transição. Falta ainda demonstrar, Petrobras, o que de fato, de maneira concreta, você espera, porque a transição talvez chegue muito antes que 2040. Como é que a gente prepara para isso? Como é que a gente constrói isso junto? Essas são as dúvidas, gente, que a gente tem que sempre colocar, sempre que a gente tiver notícia boa. Quando o plano de negócio da Petrobras chegar em novembro, todos nós vamos estar ansiosos para saber os investimentos, e é óbvio, nossa visão vai estar a curto, médio prazo. Porém, isso afeta a nossa vida, nosso dia a dia, principalmente de quem é do setor. Mas vale a pena tirar os óculos escuros para olhar o horizonte. É lá que está o nosso futuro. E é lá que a gente espera que a Petrobras seja a estrela guia da inovação e da capacitação para um setor que está em transição quase que constantemente, seja no departamento de compras, de sales, de operações, na parte offshore, na parte tecnológica, no desenvolvimento de novas tecnologias, em EAD, onde for. Como é que a gente catalisa isso? Que papel que eu e você podemos ter, como eu sempre comento aqui? É para se pensar? Vamos pensar junto, tá bom? Missão crítica nessa história. Petrobras merece nossa atenção, merece nossa crítica, ou, como diz minha esposa, nossa correção fraterna. Não é isso? Que a gente possa juntos encontrar as respostas que a gente imagina. Olha, esse é o Insight da semana número 16, espero que vocês tenham gostado. Vamos ficar de olho na Petrobras, vamos pensar criticamente. Você que está aí do outro lado, desempregado, ou que está no emprego ainda sentindo o risco da crise, fica forte. Vem aqui, se mantém informado. Você que é da indústria, cumpra teu papel, desenvolva conhecimento, divulgue esse vídeo aqui, vamos bater um papo. A intenção do portal é esse: unir as pessoas, unir conhecimento e se preparar para o futuro. Tá certo? Gente, obrigado pela atenção mais uma vez. Um forte abraço. Durante a semana a gente se vê no portal, tá certo? Perguntas, sugestões, mandem para mim. Muito feliz com a audiência, muito feliz com tudo que a gente tem construído no portal. Muito obrigado novamente. Fiquem com Deus, uma semana abençoada. Se puder, fiquem em casa. Se tiver que sair, se cuidem. Um abraço forte. Se cuidem. Um abraço. Até o próximo Insights.